aqueles que são portadores de sentimentos de homossexualidade ou bissexualidade são dignos do nosso maior respeito. E acreditamos que o comportamento sexual na humanidade sofrerá de futuro revisões muito grandes, porque nós vamos catalogar, do ponto de vista de ciência, todos aqueles que podem cooperar na procriação e todos aqueles que estão numa condição de esterilidade. A criatura humana não é só chamada à fecundidade física, mas também à fecundidade espiritual. Quando geramos filhos através da sexualidade dita normal, somos chamados também à fecundidade espiritual, transmitindo aos nossos filhos os valores do espírito de que sejamos portadores. Não nos referimos aqui aos problemas do desequilíbrio, nem aos problemas da chamada viciação nas relações humanas. Estamos nos referindo a condições da personalidade humana reencarnada, vamos dizer, muitas vezes portadora de conflitos que dizem respeito, seja a sua condição de alma em prova ou a sua condição de criatura em tarefa específica. De modo que o assunto merecerá muito estudo. A gente que agradece a oportunidade. É uma alegria a gente estar aqui nessa casa e a gente realmente se emociona sempre com o carinho e com a acolhida dos companheiros daqui. Nós, na verdade, tomamos a liberdade de mudar os aspectos religiosos e científicos, Cícero e eu, no carro, a caminho daqui, porque, conversando sobre o que íamos falar, achamos que ficaria mais adequado, não é? Então, ele trouxe, de fato, os aspectos filosóficos e a gente, que é o conhecimento, né, a teoria da filosofia, da maneira que o Espiritismo entende. E Kardec, ele, quando define o Espiritismo nas suas próprias palavras, ele caracteriza o Espiritismo como uma ciência e uma filosofia com consequências morais. E nessas consequências morais entra, então, a religiosidade. Muitos dos espíritas integram nas suas vidas a ciência e a filosofia. Qualquer um de nós provavelmente é capaz de falar a um estranho sobre a filosofia espírita, sobre a reencarnação e, de certa forma, sobre a imortalidade da alma. E esses componentes filosóficos fazem parte da nossa vida, mas a religiosidade do Espiritismo está na capacidade de transformar o conhecimento científico e o conhecimento filosófico numa vivência cristianizada. Então, o aspecto religioso do Espiritismo está na vivência, no campo do sentimento, daquilo que nós entendemos cientificamente e abraçamos filosoficamente. Através dessa vivência religiosa, nós vamos, então, nos religar com o Criador, com Deus, nosso Pai. E esse processo de reconexão com Deus só acontece através da reconexão com o outro. Então, a religiosidade do Espiritismo está na medida em que, dentro da vida de relações, e por isso vivemos em sociedade, aprendemos na vivência com o outro,
nas parcerias que vamos estabelecendo, a viver o respeito, que foi o tema do nosso primeiro encontro no ano passado, fazendo exatamente ao outro aquilo que gostaríamos que fosse feito conosco mesmos. E nós vamos, então, através do outro, vamos chegar a Deus. Então, dentro desse conceito geral de religiosidade, né, nós vamos fazer um zoom in para a questão da homossexualidade e da família. Mas vamos falar de homossexualidade. Essa palestra nós fizemos em Chicago no ano passado e nós vamos, de certa forma, repeti-la. Alguns de vocês já conhecem, mas vamos procurar, dentro da intuição que nos vem aqui nessa hora, adequá-la ao máximo possível ao contexto da nossa tarde, no nosso dia, né? Abordando as questões da sexualidade, porque, como já foi falado, as questões da sexualidade, e Emmanuel diz isso em Vida em Sexo, não há na Terra, provavelmente com raríssimas exceções, aqueles que não têm conflitos na área da sexualidade ou comprometimentos na área da sexualidade. Então, muito do que a gente vai falar sobre a ótica da homossexualidade, na verdade, são conceitos que aplicam a todos nós. E a nossa conversa é baseada, então, nesses 3 livros: o Vida e Sexo, que o Cícero já citou, o livro Além do Rosa e do Azul, da qual a história que ele contou sai desse livro, do rapaz no atendimento fraterno, sai do livro Além do Rosa e do Azul, e o livro do nosso companheiro Andrei Moreira, Homossexualidade sob a Ótica do Espírito Imortal, que é um dos melhores livros dentro do tópico atuais. Então, a gente vai começar com esse depoimento desse rapaz, Zach Walls, em Iowa. Ele estava numa sessão política, não é? E ele faz, então, um depoimento, onde ele vai dizer: boa noite, Mr. Chairman, meu nome é Zach Walls, sou a 6ª geração de uma família de Iowa e sou estudante de engenharia na Universidade de Iowa. Eu fui criado por 2 mulheres. Minha mãe biológica, Terry, disse aos seus pais que ela estava grávida e que a inseminação artificial havia funcionado, e eles não prestaram qualquer atenção ao fato. Somente depois que eu nasci e eles me viram com a graciosidade de uma criança, que eles assumiram que estavam felizes de ter um outro neto. Infelizmente, nenhum deles viveu o suficiente para ver minha mãe se casar com sua parceira de 15 anos de relação, Jack, em 2009. Minha irmã mais nova e única irmã nasceu em 1994. Nós somos irmãos por parte de mãe e temos o mesmo doador, o que é legal para mim. O que eu quero dizer é que minha família não é diferente de nenhuma outra família de Iowa. Nós vamos à igreja juntos, jantamos juntos e passamos férias juntos. E a gente também tem momentos difíceis. A gente briga, sabe? Minha mãe Terry foi diagnosticada com esclerose múltipla em 2000. É uma doença terrível que a pôs em uma cadeira de rodas. Nós temos nossas lutas. Mas você sabe, nós somos Iowans. Nós lutamos nossas próprias batalhas. Tudo que nós esperamos é um tratamento igual e justo de nosso governo. Como estudante da Universidade de Iowa, a questão de casamento entre pessoas do mesmo sexo sempre acontece e a pergunta: os gays podem criar filhos? Sempre surge. A maior parte das vezes, as pessoas ficam em silêncio porque ninguém sabe a resposta. Aí eu levanto a minha mão e digo: eu fui criado por um casal gay, estou muito bem. Minha nota no ACT Teste cai em 99%. Eu sou um escoteiro da categoria Eagle. Eu sou dono do meu próprio negócio. Se eu fosse seu filho, Mr. Chairman, acho que você estaria orgulhoso de mim. Eu realmente não sou diferente de nenhuma de suas crianças. Minha família não é diferente da sua. Afinal de contas, o senso de valor de sua família não vem do Estado dizer: parabéns, você está casado. Não. O senso de família vem do compromisso que estabelecemos uns com os outros, do compromisso de trabalhar juntos os dias difíceis para aproveitarmos os dias felizes. O senso de família vem do amor que nos une. Isto é o que faz uma família. O que vocês estão votando hoje não é para nos mudar,
Não é para mudar as nossas famílias, mas sim como a lei nos vê e como a lei nos trata. Vocês estão votando pela primeira vez na história do nosso Estado para inserir discriminação na nossa Constituição. Vocês estão dizendo aos Iowans que alguns dos seus cidadãos são cidadãos de segunda classe que não têm o direito de casar-se com a pessoa que eles amam. Essa votação vai afetar a minha família, a sua? Nas próximas 2 horas, eu tenho certeza, nós vamos escutar o quão danoso é para uma criança ser criado por um casal gay. Mas nos meus 19 anos, nunca houve uma ocasião que eu tenha sido confrontado por alguém que tenha se dado conta por si próprio que eu fui criado por um casal gay. E você sabe por quê? Porque a orientação sexual das minhas mães não afeta em nada o meu caráter. Obrigado. Em um outro momento, ele diria: quando eu tinha 12 anos, eu estava assistindo a Convenção Política de 2004. Eu me lembro dos políticos falando sobre a necessidade de proteger o casamento contra famílias como a minha. Acreditar que casamento seja entre um homem e uma mulher não é uma posição radical. Para muitas pessoas, é uma questão de fé. Nós respeitamos isso. Assistindo a convenção, no entanto, eu me senti confuso e frustrado. Por que os políticos pensam que minha família não é uma família real? O governador Y diz que ele é contra casamento entre pessoas do mesmo sexo, porque todas as crianças merecem uma mãe e um pai. Eu penso que toda criança merece uma família tão amorosa e comprometida como a minha. Muito bem. Então, está no YouTube, para quem quiser assistir em inglês, vale a pena assistir o Zach Wahls falando. Então, a pergunta que a gente se faz é se o casamento gay, se as relações homossexuais, não é? Elas também são válidas como instrumentos da prática da amorosidade, levando os indivíduos a se religarem a Deus, não é? É válido ou não é válido? É um dos caminhos ou não é um dos caminhos? Então, a gente revendo alguns conceitos básicos, a gente se lembra que no Espiritismo a gente aprende que nós somos espíritos imortais. E parece óbvio, mas não é tão óbvio, porque, em verdade, apesar de nós sabermos isso filosoficamente e quase que cientificamente, a nossa vivência diária não reflete necessariamente essa crença. Muitos dos nossos comportamentos e das nossas ações são ações de pessoas que vivem como espíritos mortais e não imortais. Pessoas que dão ainda mais valor às coisas do mundo do que às coisas do próprio espírito. E os espíritos, como já foi falado, Luiz trouxe isso, não é? Os espíritos não têm sexo como a gente entende. É o que dizem os espíritos a Kardec. Então, a pergunta é, como é que a gente entende sexo? Sexo e sexualidade, na nossa cabeça, estão ligados à condição biológica do homem e da mulher e à questão da procriação. Mas os espíritos dizem que os espíritos não têm sexo, como a gente entende. Então, é uma outra sexualidade, mas não da maneira como a gente entende, ou seja, não ligada à questão do gênero. O gênero feminino e masculino associado à biologia feminina e masculina não existe no plano dos espíritos. Muito bem. Há duas forças, um outro conceito básico é o conceito de que há duas forças principais no universo. Uma delas é a força do amor. A força do amor é a força mais poderosa que existe no universo. Então, Deus é amor, Ele é a fonte de todo o amor. Nós somos criados pelo amor de Deus e, em essência, nós somos amor. A nossa destinação como espíritos imortais é manifestarmos incondicionalmente esse amor que nós somos em potencial neste momento. Então, nós somos criados pelo amor com o objetivo de virmos a manifestar este amor plenamente e incondicionalmente uns pelos outros.
Para isso, nós encarnamos em condições temporárias que não nos definem em essência, mas que vão agrupar um conjunto de características necessárias para o nosso processo evolutivo naquele momento. Então, esse é um exercício que a gente sempre gosta de fazer com as pessoas. Eu quero que, nesse momento, vocês imaginem que vocês estão desencarnados. Desencarnados. Se você tiver que se introduzir para alguém, né? Se você está encarnado e eu pergunto a você, quem você é? Você começa dizendo, meu nome é Guto, eu moro em Fort Myers, eu sou um homem, eu sou um carteiro. Não é? E quando você desencarnou? Aí quem é você? Tem outra profissão no plano espiritual que define a sua essência? Você é homem, você é mulher, não tem mais corpo. Defunto. É o defunto Guto. Né? Mas defunto não fala, não pensa, então não é defunto. Né? O que sobra de você fora do seu corpo? Quem é você? Isso é um exercício interessante da gente pensar, porque o meu nome não sou eu. Porque quantos nomes eu já tive? Já me chamei Carlos, José, Maria, Amélia. Hoje estou Suzana, né? Já fui, sei lá, tive outras 1000 profissões. Então, quem sou eu? Então, é importante que quando a gente olhe uns para os outros, a gente veja além dessa roupa, além desse momento. O momento que eu estou não define quem eu sou. Essa é uma distinção importante para a gente fazer quando a gente aborda também a questão da sexualidade, para que a gente tenha uma visão mais ampla do ser. Muito bem, então nós vamos passando por essas situações, por essas posições, e também de feminilidade, de masculinidade, de mãe, de pai, de filho, de irmão, de primo, de amigo, para que no final do dia ou no final da existência a gente venha a nos amar uns aos outros como irmãos, filhos de Deus. Então, esse é o objetivo. Nós somos criados para esse objetivo. Tudo na vida é feito para que nós atinjamos esse objetivo, de aprendermos a amarmos uns aos outros, independente de qualquer circunstância transitória, em essência, como irmãos. E para isso, então, Deus vai nos facultar uma gama de experiências e de possibilidades com esse objetivo. E eu estou enfatizando muito isso porque esse é o componente principal do que eu vou falar hoje. Tudo vai girar em torno dessa ideia, da ideia de que nós somos criados para aprendermos a amarmos uns aos outros e que Deus vai nos facultar um leque de possibilidades para esse exercício do amor, amor de almas. Porque no final do dia, no final da existência, no final do processo evolutivo, só isso que sobra. Sobra essência, não é? E a outra grande força que existe no universo é a força da energia sexual. Também foi falado aqui que é uma energia de ação. A energia sexual é uma energia de criação. Então, é essa energia que nós temos, é essa energia que Deus é, essa energia também. Então, Deus, com a energia sexual, a energia da criação, num termo mais amplo, ele cria. Ele ama e ele cria. E nós também criamos. Nós criamos amizades, nós criamos relações, nós criamos quando estamos trabalhando, nós criamos quando estamos namorando, não é? Então, em todo momento em que nós estamos criando, é a energia sexual que está sendo movimentada dentro de nós. A ideia da reencarnação é uma ideia mais fácil da gente entender. Para que nós possamos chegar a essa plenitude, onde a gente aprende a amar as pessoas em essência, nos é dado, então, a possibilidade de múltiplas experiências. Em cada uma delas,
vamos nascer dentro do contexto que precisamos para irmos desenvolvendo essa potencialidade. Agora nós vamos falar de uma coisa referenciada por Jorge Andréa e por Emmanuel, chamada bissexualidade psíquica. Bissexualidade psíquica não se refere a gente fala da homossexualidade, da heterossexualidade, da bissexualidade, da pessoa que tem atração sexual pelos dois gêneros. Não é disso que eu estou falando. Bissexualidade psíquica é definido por Emmanuel da seguinte forma: a vida espiritual pura e simples se rege por afinidades eletivas essenciais. No entanto, através de milênios e milênios, o espírito passa por fileira imensa de reencarnações, ora em posição feminina, ora em posições de masculinidade, o que sedimenta o fenômeno da bissexualidade, mais ou menos pronunciado em quase todas as criaturas. Então, o que isso quer dizer? Que todos nós temos em nós o feminino e o masculino, as forças femininas e as forças masculinas. Dentro da própria heterossexualidade, há mulheres, todas heterossexuais, mais femininas, e há mulheres que têm uma carga do que é considerado as energias mais masculinas, que estão dirigindo grandes empresas, por exemplo, não é? Há homens que são brutamontes e há homens que são de uma extrema sensibilidade, sem que isso determine a atração sexual das pessoas. Então, é dessa bissexualidade que a gente está falando, desse componente psíquico masculino e feminino que todos nós trazemos dentro de nós. E por que isso é importante? Porque quando nós somos inicialmente criados, nós somos criados mais nos extremos dessa balança entre o que na filosofia oriental é considerado o yin e o yang, né? Que são as forças opostas, que não são forças opostas, são forças complementares. Então, no início da nossa criação, nós vamos tender mais para uma força ou para outra força, baseado nas nossas experiências iniciais. Na medida em que vamos evoluindo, o que acontece? A gente vai caminhando na direção da zona central, onde o que vai acontecendo? Essas forças elas vão sendo desenvolvidas na sua plenitude e vão sendo integradas. Então, Jesus é um exemplo disso. Ele nasceu na condição biológica de homem, porque se ele fosse mulher, ele não podia falar em praça pública na época. Muita gente pergunta, por que Jesus nasceu homem? Porque mulher não falava em público na época, como ele ia pregar? Não tinha como, as mulheres não podiam se dirigir aos homens em público. Então ele só podia ter nascido um homem, não é verdade? Mas ele era uma alma que integrava as duas forças. Ele era de uma amorosidade, de uma doçura, mas de uma assertividade, não é? As duas forças complementares integradas de forma harmônica. E na medida em que nós vamos, então, evoluindo, e essas forças vão sendo integradas na nossa essência, o que vai acontecendo? Menos e menos o espírito vai se identificar com um gênero ou com outro. A roupa é só uma roupa. E o espírito vai ter, de forma mais e mais equilibrada, as duas asas do psiquismo, das duas polaridades que vão se integrando de forma harmônica, de tal forma que os espíritos superiores, os espíritos puros, não se identificam com gênero algum. Também não encarnam, porque já não tem mais as necessidades específicas de um gênero ou de outro. Está tudo integrado e eles não se identificam com qualquer um dos gêneros. E Emmanuel fala isso. A gente vai ver um pouquinho mais adiante. Muito bem. Então, quais são as possíveis causas da sexualidade humana, né? Nós líamos essa semana, esse negócio de relação gay está muito em moda, né? Então, nós líamos essa semana um comentário da Linda Roberts. Ela é uma comentarista do Miami Herald.
E ela falava sobre o caso desse jogador de basquete, o Jason Collins, né? Que just came out, né? E ela comentava o seguinte, do ato heróico dele, mas do quão desnecessário, porque ninguém vai para o jornal para dizer que é heterossexual. E que amanhã ou depois, essas questões vão virar questões secundárias, ninguém vai precisar anunciar mais nada. Vão ser parte normal, faz parte da sexualidade humana. E a gente só faz palestras sobre homossexualidade porque ainda partimos do princípio de que a heterossexualidade é a normalidade. Porque se não pensássemos dessa forma, também não teríamos necessidade, como ele não teve necessidade de falar sobre a sua homossexualidade, para que a gente vai fazer palestra sobre homossexualidade? Ainda fazemos porque ainda assumimos a heterossexualidade como uma condição normal e a homossexualidade como uma condição de desvio. Essa que é a verdade. Então, essas causas são causas, na verdade, que se aplicam à homossexualidade, mas que também se aplicam à heterossexualidade. Então, são consequência natural dos ecos emocionais de muitas vidas em um gênero. Condição que facilita, o Chico acabou de falar, a gente acabou de escutar, determinadas tarefas e missões. Condição regenerativa pelo abuso das faculdades genésicas, condição decorrente de causas presentes como processo educacional, traumas e cultura. E aí são só alguns exemplos de causas que podem ser múltiplas, de condições. A sexualidade, não existe sexualidade igual de uma pessoa para outra, ela é o resultado das nossas experiências, das nossas vivências, não é? Então, ela é muito individual. E Emmanuel fala disso no livro Vida e Sexo. Ele fala de como a sexualidade é uma coisa íntima de cada criatura e ninguém pode dizer o que é certo ou errado para o outro. Porque muitas vezes o que parece ainda desvio na conduta de alguém pode ser, no curso da vida daquela pessoa, já muita evolução. Então, às vezes, você tem uma pessoa dentro de uma heterossexualidade ainda um pouco promíscua, mas que já foi excessivamente promíscua no passado, a pessoa já está evoluindo. Ao invés de ter 10 mulheres, hoje tem 2, o sujeito. Já está evoluindo, não é verdade? Então, ninguém pode falar, a gente não pode dizer da condição do outro, é muito individual e é muito íntimo. Então, vamos começar com, a gente vai falar de 2 dessas condições. A consequência natural dos ecos emocionais de muitas vidas em um gênero. E aí a gente vai falar mais especificamente agora, voltando para a homossexualidade. Pode ser decorrência do fato de o espírito encarnar muitas vezes em um determinado gênero, o que pode levá-lo a manter tanto a característica feminina ou masculina, tanto no estado de encarnado quanto de desencarnado. E é somente em um determinado nível de progresso e desmaterialização que a influência da matéria é completamente eliminada junto com a ideia de gênero. Dessa forma, mesmo que o espírito experimente um novo gênero em uma vida, ele pode ainda manter seus gostos, tendências e a natureza do gênero que ele vivenciou anteriormente. Isso foi dito por Allan Kardec, em 1861. Isso é um espetáculo, não é? Quando nós fizemos essa palestra no nosso centro, havia uma adolescente sentada na plateia, junto do pai dela. Ela virou para o pai dela e falou assim, como não mataram Kardec na época? Porque hoje em dia ele podia ser morto, não é? Imagina em 1800 a bravura desse homem. Não é verdade? E então aqui a ideia de que os espíritos superiores eles não se identificam mais com qualquer gênero, tem a ver com a desmaterialização, não é? E o fato de que muitas vezes é só um processo, o espírito passou muitos anos num determinado gênero, ele muda de gênero, mas continua com as mesmas tendências, os mesmos gostos e a mesma atração pelas pessoas do mesmo
gênero. A condição mais conhecida e mais falada dentro do espiritismo é a condição regenerativa, pelo abuso das faculdades genéticas. Vale a pena a gente falar dela, porque nós falamos no início, e já foi falado várias vezes, né? Se nós olharmos para a condição da sexualidade na nossa sociedade de hoje, a gente vê que a gente vai ter muito problema na área da sexualidade aí por muitos anos por vir. E a gente não está falando dos homossexuais, a gente está falando dos homossexuais, dos heterossexuais, dos bissexuais, dos assexuais, transexuais, de todo mundo. De todo mundo. Basta ver as pesquisas em torno do divórcio, as pesquisas em torno da infidelidade. Então, os problemas na área da emotividade, da sexualidade, vão continuar por muito tempo com a gente. Naturalmente, os homossexuais estão dentro desse quadro evolutivo da Terra e, muitas vezes, realmente as condições de inversão acontecem devido a necessidades daquele espírito experimentar situações agora no sexo oposto, sexo que ele violentou ou qualquer que tenha sido a questão. E esses espíritos, então, eles vão passar nessa condição agora de minoria dentro da homossexualidade por desafios muito grandes. Então, ele vai entrar numa encarnação em um gênero que ele precisa aprender a valorizar. Ele vai ter o desafio de ser uma minoria, de viver em sociedades onde a homossexualidade é vista como... Obrigada, querido. Onde a homossexualidade é vista como doença. E muitas vezes, digamos aqui, na sociedade americana, de forma geral, não é vista como doença, mas as pessoas ainda têm um nível de preconceito muito grande dentro delas. Mesmo aquelas... Olha, se a gente tem preconceitos com a sexualidade, a nossa dificuldade com a sexualidade em termos gerais é muito grande. Agora a gente tem então, com as crianças pequenas, 3 e 4 anos, eles vão começar a falar sobre sexualidade. Então você tem, como o Alberto Almeida falava, você tem que ensinar para eles o nome dos órgãos genitais. E no Brasil a gente tem uma coleção de apelidos para vagina, por exemplo. É tanto nome, mas é tanto nome, não é? Então, eu tinha com a minha companheira essa discussão, como é que a gente vai fazer, como é que a gente vai falar, como é que a gente chama. Ela falou bem, chama o que tem que chamar, vai botar outro nome, não é? Mas isso mostra um nível de desconforto, de preconceito que nós temos com a sexualidade, ponto final. Ponto final. Porque trazemos um ranço de culpa, de pecado, de sujo, né? do catolicismo, das vivências religiosas, e está dentro da gente. Então, as pessoas falam, não, eu sou amigo do LGBT, né? Eu sou amigo dos gays, eu tenho muito amigo gay, não sei o quê, até o dia que se casa, tem um filho e a criança mostra uma tendência homossexual. Aí a pessoa entra num desconforto enorme. Sabe qual é o primeiro raciocínio? O que eu fiz de errado educando essa criança? Onde foi que eu errei? E tantas vezes as pessoas vêm falar comigo, eu tenho meus filhos homossexuais, eu não sei o que eu fiz de errado. Não fez nada, minha filha. Não fez nada. Está aí a chance de fazer certo agora. Não é você, não tem nada a ver com a sua educação, é o espírito, está trazendo. Mas a associação, se ele for gay, não é? Talvez ele seja uma pessoa que vai viver no pecado, não é? A pessoa tem naturalmente os medos da não aceitação. Então, é uma questão complexa, mas as pessoas têm muita dificuldade, mesmo aqueles que aceitam. E para o homossexual, então, viver dentro dessa sociedade, não é? Nós temos um amigo muito querido que nasceu dentro de uma família espírita,
E os pais sempre trataram como uma doença, queriam que fosse tomar passe. Né? Os centros espíritas funcionam muitas vezes igual às igrejas, vai tomar passe, vai fazer um despacho para ver se sai o espírito obsessor, não é? E a pessoa se cura dessa doença. Então, a gente cresce numa sociedade onde as pessoas ainda veem e sentem dessa maneira. E o grande desafio da sociedade é a questão da autoaceitação, né? Todos nós temos dificuldade. Então, nós... Eu ia falar muita coisa, mas depois eu volto. A questão da autoaceitação. Então, todos nós lutamos com essa questão. Não é à toa que a gente está sempre buscando o reconhecimento dos outros, que os outros gostem da gente, que os outros acham que o que a gente faz é bom, porque a gente a gente conta com a aprovação dos outros na falta da autoaprovação. Então, quando você vive numa sociedade que não te aceita e que te trata como se existisse alguma coisa essencialmente errada com você, se torna muito mais difícil, muito mais doloroso para o indivíduo. Nessa hora, os pais que vêm conversar com a gente falam, mas onde foi que eu errei? Você não errou, mas está aí a sua chance de acertar. Porque agora é preciso que você ame essa pessoa e mostre para ela que não existe nada de errado com ela. Para que ela tenha, então, a base de sustento e de amor para ter uma vida altruísta. Então, muitos homossexuais, o que acontece? Já são pessoas com, muitas vezes, como todos nós, uma fragilidade muito grande na área da autoestima, porque às vezes o menino tem aquele traço de feminilidade e ele já cresce uma existência inteira passando por bullying, passando pelo pai que fala, ô garoto, age como homens, que é coisa de mulher, não sei o que e tal. Então, isso tem repercussões seríssimas dentro da alma daquela pessoa, que vai nascer já, vai crescer se desgostando profundamente. Então, quando ele chega na idade adulta, o que acontece? Parte, muitas vezes, para uma sexualidade promíscua. Porque não tem a base de amor, não tem a referência, é tão carente de reconhecimento e de afeto que vai ser lançado na promiscuidade, buscando o quê? Buscando a ilusão do prazer, buscando a ilusão de ser gostado, de ser idolatrado. Então, a cara da sociedade, da homossexualidade, o marketing, né, da homossexualidade, são o quê? São esses caras malhados, né, que vivem num extremo, que estão atrás disso, são almas frágeis, são almas que não se gostam verdadeiramente, são almas absolutamente sofridas, buscando o reconhecimento, buscando qualquer tipo de adoração que possa, muitas vezes, preencher um vazio de uma não aceitação, de uma violência, de um trauma vivido durante tantos anos. Mas não refletem a comunidade gay de forma nenhuma. Essa comunidade a gente vai ver daqui a pouco, mas a importância do trabalho de aceitação para dar ao indivíduo a chance dele ter uma vida altruísta, uma vida regrada, uma vida onde agora, dentro dos moldes que foram melhor para ele, para a sua individualidade, para as suas necessidades, ele vai fazer o que Emmanuel fala, a educação e a disciplina da sua sexualidade. Então, ele passa pelo desafio da construção da autoestima e da identidade. Quem sou eu? Né? Se você é quem você é, e as pessoas falam o tempo todo que não é assim que você deve ser, você vive um conflito. Mas quem sou eu? E vão lutar pelo direito natural de liberdade de amar e de constituição da família. Então, através disso, eles têm a oportunidade de fazer a reforma íntima, passando agora
por uma série de desafios bastante grandes na área da emotividade, tanto no amor para fora quanto no amor por si mesmo. Então é isso que a gente falou, em última instância, um grande convite para a autoaceitação e para o autoamor. E aí o que a gente faz com tudo isso, né? Qual a orientação? Muitas vezes os centros espíritas, no livro A Lei do Rosa e do Azul, ali fala muito sobre isso, sobre a maneira como os centros espíritas orientam as pessoas que chegam. A orientação mais tradicional, que ainda acontece em muitos lugares, é essa. Eu escutei isso. Você é muito bem-vindo aqui no nosso centro espírita, você pode fazer certos trabalhos, você pode vir com o seu companheiro ou com a sua companheira, mas você não pode ter sexo, tá? Tem que sublimar. Você pode até viver com a pessoa, mas nada de atividade sexual. Isso acontece. Recentemente, uma amiga minha me ligou do Brasil para dizer, eu estou frequentando um centro espírita e me disseram que eu posso frequentar, mas eu não posso trabalhar. No final do ano passado, eu recebi essa ligação. Centro espírita no estado do Rio de Janeiro. O que eu faço? Eu falei para ela, sai do centro, busca outro, que vai te deixar trabalhar. Ué, vai fazer o quê? Então, que orientação dentro dos padrões espíritas, do que a gente entende sobre o espiritismo, a gente dá a esses companheiros? O mesmo que a gente dá aos companheiros heterossexuais. Educação, disciplina, responsabilidade no uso da energia sexual. Casamento, os gays devem se casar? Por que não? Diz Emmanuel, através de Chico Xavier. Foi perguntado a ele, é permitido que duas pessoas do mesmo sexo vivam debaixo do mesmo teto como marido e mulher? E ele responde, em resposta a essa questão, o codificador da doutrina espírita adicionou a questão 695 do Livro dos Espíritos, que diz, o casamento, isto é, a união permanente de dois seres, é contrária à lei da natureza? É um progresso alcançado pela raça humana. Nossos amigos encarnados no plano físico, com a tarefa de manter e cuidar da doutrina, são capazes de estudar e chegar a conclusões sobre o texto acima. Então, ele cita exatamente essa questão, dizendo que o casamento é um progresso alcançado pela raça humana. Porque no casamento, os seres vão ter a possibilidade de trabalhar através da monogamia, de relações monogâmicas, o amor, que é, no final do dia, como nós falamos, o objetivo das nossas existências, é aprendermos a amar uns aos outros. Então, todas as relações são instrumentos de aprendizagem do amor. Então, dá ao casal homossexual a possibilidade deles casarem, porque casar não é fácil. Casar não é fácil. A coisa mais difícil, casar é fácil. Ficar casado é difícil. Casar, nossa senhora, ninguém casa torto e direito. Mas ficar casado, vocês conseguem pensar numa coisa mais difícil, numa relação mais difícil do que ficar casado? É um dos instrumentos mais... Não vou dizer André e Marcelo, com 2 anos de casado, mas espera chegar a 15. Não é? Então, eles estão em lua de mel ainda, ficam olhando um para o outro, aí, trocando, né? Mas, enfim, o tempo, não é? Então, o casamento, ele é uma oportunidade de ouro para qualquer espírito. No exercício exatamente de você aprender a amar além das necessidades do ego. Quando você já não está mais tão bonito, quando você já ganhou peso, quando você acorda de mau humor, quando o outro fica doente, quando as atrações aparecem e você tem que negociar aquilo porque aparecem,
Porque quem pensa que vai casar e que vai só ter olhos para o outro pro resto da vida, doce ilusão. Porque nós já fomos casados tantas vezes, tantas pessoas cruzam os nossos caminhos e vão desencadear em nós, às vezes, interesses e atrações, e como disseram os nossos companheiros, não é? Natural. Uma amiga me perguntava, como é que é isso de você ser heterossexual a sua vida inteira, e aí mulheres aí nos 40, nos 50, entram numa relação homossexual? Eu não entendo isso. A pessoa, ela é heterossexual de uma forma geral. A atração dela é uma atração dentro da heterossexualidade, mas aí passa um espírito com quem ela teve uma vivência afetiva muito forte no passado, numa vestimenta agora feminina, e de repente, porque o amor é de alma para alma, é só uma veste que mudou, aí surge aquela atração, a pessoa não entende, mas eu sou heterossexual, como eu estou sentindo isso por essa mulher? Porque não é a mulher ou o homem, é o espírito, com quem você tem uma história de vida, com quem você tem uma afinidade, e assim se explicam muitas vezes essas atrações que acontecem, e a gente vê muito isso, muitos companheiros que vão experimentar relações homossexuais, não é que as pessoas são homossexuais no sentido de que aquilo caracterizou a vida delas em termos de atração, mas elas têm aquele sentimento. Então, como a gente falava, eu não consigo pensar num instrumento melhor de aprendizado da amorosidade, indo além dos desejos do ego, do que o casamento. Se esses espíritos estão na condição da homossexualidade por uma questão de abuso das energias sexuais, gente, casar é o melhor remédio para eles. Se a gente nega a possibilidade do casamento, a gente está tirando deles uma das melhores e mais divinas ferramentas de aprendizado do amor através da monogamia e da fidelidade. E adoção por casais gays. Então, havia, o Zac Walls fala, muita gente acha que as crianças vão ser afetadas pela homossexualidade dos pais, que aquilo vai influenciar negativamente o caráter dela. Hoje em dia, já existe muita pesquisa nessa área que mostra que essas crianças não só não são afetadas, mas são bem ajustadas e crescem até com uma concepção de diferenças e de aceitação e de inclusão muito mais larga, digamos assim, do que muitas crianças que que crescem dentro do contexto mais tradicional da heterossexualidade. No livro no Evangelho segundo o Espiritismo, diz lá que o corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito. Eu escutei recentemente, numa palestra lá no Conchas, uma pessoa que disse assim, espiritualmente falando, todos nós somos adotados. Porque é verdade, nós estamos adotados pelos nossos pais nessa vida. Porque na outra vida, eles não vão ser mais nossos pais. Outros pais vão nos adotar para aquela existência. Então, espiritualmente falando, ninguém é de ninguém. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito. Quando nós, então, temos um casal gay que se dispõe a adotar um filho, é alguém que, ou um casal heterossexual, adoção de uma forma geral, é alguém que vai além da matéria e fala, eu quero ser partícipe da educação e da história deste espírito. Então, a gente abre espaço na nossa vida para compartilhar. Na nossa experiência, nós estávamos dentro de uma relação muito estável, uma relação onde nós sentíamos que havia tantas coisas boas e nós perguntamos para nós, por que não abrir o espaço para que outras almas se unam e possam se beneficiar desse espaço de amor que foi construído? E a família?
na sociedade de hoje, o que constitui uma família? Nós estávamos no final de semana passado no clube lá de Miami Shores, onde a gente mora, e havia sentado no nosso lado um casal de americanos, desses americanos que são descendentes de ingleses e alemães, brancos, quase transparentes, e com uma menininha, um menininho negro. E eu olhava aquilo e falava, gente, que família diferente, não é? Que coisa bonita, não é? Então, hoje em dia, a gente vive numa sociedade onde o conceito de família se expandiu tanto, não é? E a família é, segundo os espíritos vão dizer, um grande laboratório da aprendizagem do amor. A família é uma sagrada instituição, criando um espaço onde os espíritos com compromissos passados podem se reencontrar para desenvolver na Terra a construtiva tarefa da real fraternidade. Então, a família homossexual, a família heterossexual é a mesma coisa, é o espaço de convivência, é o laboratório de almas, onde as almas vão se reencontrar e ter a possibilidade do exercício do amor, não é? Onde duas pessoas, dois espíritos vão ter a prática divina do esquecimento de si mesmo, porque ter filho é esquecer que você existe, não é não? A gente, pelo menos por um bom tempo, a gente vive para atender às necessidades básicas deles. Então, aquilo é um exercício de amor, de desprendimento, de esquecimento de si mesmo, benéfico para qualquer pessoa que entra dentro de uma família. Então, aqui a gente trouxe para vocês uma foto de algumas famílias amigas nossas que vivem, todas elas, na cidade onde a gente vive, em Miami Shores. Então, esse grupo de amigos foi criado exatamente com o objetivo de oferecer a essas crianças uma referência de outras famílias, como as próprias famílias que elas têm. E o grupo se reúne uma vez por mês, cada vez na casa de um casal, para que as crianças brinquem e que os pais possam interagir e trocar experiências naturais para esse momento nosso da sociedade. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. A diversidade ainda é uma coisa que muitas vezes nos perturba. Seria tão bom se todo mundo fosse igual a eu, né? Se eu olhasse, qualquer um de vocês, não é? Então, porque aí todo mundo vai pensar como eu, todo mundo vai sentir como eu, e aí a gente não cresce, né? Porque se todo mundo fosse igual, onde está a fonte de crescimento? A fonte de crescimento está na diversidade, no diferente. Na vivência do diferente, a gente é chamado à tolerância, ao respeito, não é? Então, essa não é a minha maneira de viver, mas eu respeito. O direito que eu tenho de viver como eu quero, de eu amar quem eu quero, é o direito que o outro tem também. E aí a gente vai praticando determinadas virtudes que são importantes, que só a diversidade oferece. Mas muitas vezes ela nos assusta e parece que nos ameaça. Essa passagem vem desse livro, onde o autor diz: decisões de grupo são melhores quando a decisão reflete várias perspectivas e maneiras de pensar. A chave está em pôr junto pessoas com diferentes backgrounds e experiências de vida. O resultado inicial é uma bagunça, mas é o resultado superior ao que se chega em grupos de pessoas que pensam de forma igual, escolhidas com base em larga experiência ou alto QI. Então, você pega um grupo de pessoas que pensam de forma idêntica, pessoas muito inteligentes, e pega um grupo com mentes diversas, e esse grupo, apesar de no início ser um pouco mais caótico, mas os resultados são superiores, porque cada um vai trazer a sua experiência enriquecendo o resultado que está buscando ser alcançado. Um pouquinho em termos de pesquisa, o que as pesquisas mostram é que muitas vezes esses companheiros nas relações gays, eles mostram uma notável força e resiliência. Por quê? Como eu já falei, casar não é fácil, não é?
Agora, você está casado numa sociedade que não vai te aceitar necessariamente. Você está casado numa sociedade que, não reconhecendo a sua relação, não te dá determinados direitos. Então, dinheiro é uma questão na vida de qualquer casal. Mas se você está numa relação que não é reconhecida, então, por exemplo, exemplos práticos. Então, se eu trabalho num hospital e o hospital não reconhece a minha parceira e ela trabalha por conta própria, ela tem que pagar o seguro de saúde dela. Ela não tem direito a estar dentro do meu seguro de saúde. Eu não posso fazer a minha declaração de imposto de renda junto como um casal faz, o que traz benefícios financeiros para o casal. Então, há uma série de questões financeiras que o casal não tem direito, uma série de benefícios e coisas como visitação ao hospital, não é? Então, há muitos casos na imprensa, não é? A mulher lá no Jackson Memorial que morreu e a parceira não pôde entrar no UTI nos momentos finais, porque não é considerado família. Então, várias questões desse âmbito, e você tem que sobreviver nessa sociedade, dentro dessa relação de casamento, ainda passando por todos esses desafios extras. As famílias vão passar por desafios únicos, como nós estávamos falando. E experiências, às vezes, engraçadas, não é? Então, dentro da própria família. Então, quando nós... já contei essa história em alguns lugares, alguns de vocês conhecem, mas quando nós vamos deixar os nossos filhos na escola todo dia de manhã, há uma menininha de 6 anos que virou para a gente no primeiro dia e falou: você é a mãe da Tati e do Jay? Sou. Aí, outro dia, minha companheira foi deixá-los, aí quando eu encontrei com a menininha de novo, falou: mas a outra é a mãe da Tati e do Jay? Eu falei: também é. Mas ela tem 2 mães? Eu falei: tem. Como assim? E aí, toda vez que eu vou deixar as crianças lá, toda vez que eu encontro com a garota, ela pergunta para mim de novo: você é a mãe da Tati e do Jay? Eu falei: sou. Ela não tem outra referência, então ela está tentando processar aquela informação. Até o dia que eu cheguei e fui deixar as crianças, e ela falou para mim: agora eu entendi. Eu falei: o que você entendeu? Ela falou: eu entendi. A outra é a mãe, você é a avó. E olha que eu sou 6 anos mais nova do que a minha companheira. Eu falei: tá bom. E depois ela nunca mais perguntou, então eu acho que ela achou a solução na cabeça dela e está tudo certo. Mas há desafios. Às vezes eu vou preencher um formulário. Todo formulário que eu preencho, Colégio das Crianças, saúde, seu estado civil. Gente, dói marcar solteiro e depois estar 15 anos com uma pessoa. Mas a gente fala dessas coisas porque se a gente não falar, ninguém fala. Ninguém fala. Você está 15 anos com uma pessoa, ter 2 filhos e todo formulário você marca solteiro. Nem tudo é ruim. A divisão do trabalho nas famílias gays é um pouco mais equilibrada. Bem verdade que os homens estão progredindo devagarinho, mas as tarefas são divididas de forma mais igual. Todo mundo faz um pouquinho de tudo, não é? Não é aquela coisa, homem faz isso, mulher faz aquilo. Então, há algum benefício nessa divisão de tarefa. Mais liberdade de papéis. As crianças crescem com uma saúde emocional muito boa. Vou voltar para a liberdade de papéis. Só se o Luciano me permitir passar de 1 hora. Senão, vou pular. Posso falar mais um pouquinho? Então, na liberdade de papéis. O que é liberdade de papéis? Nós ainda temos, dentro da visão materialista, determinados critérios. Homem faz isso e mulher faz isso. E quando isso não acontece, a gente se sente ameaçado, muitas vezes. A velha questão do preconceito. Então, um exemplo. Minha filha, que é uma boneca... É o espírito dela, porque eu não sou boneca e a minha você também não é boneca, mas ela é uma princesa.
E ela adora pintar as unhas, está sempre pintando as unhas. Aí o meu menino, toda criança gosta de se pintar, ele quis um dia pintar as unhas. Eu falei assim para ele, Jake, mas isso é coisa de... menino não pinta a unha. Aí a outra, que é psicóloga, do que você está falando? Por que não pinta a unha? Aí eu falei, meu Deus, por que não pinta a unha? Pode pintar a unha, não tem importância. E aí depois eu falei para ele assim, meu filho, você pode fazer o que você quiser agora. Na escola, alguns meninos vão achar estranho, porque algumas pessoas aprendem que homem faz isso e mulher faz aquilo, não é? E muitas vezes, na verdade, o que a gente se sente é, o menino pintou a unha. Os pais já se preocupam. Se preocupam. Como se pintar a unha fosse fazer do menino que é, naquele momento, heterossexual, menos heterossexual. Se ele for homossexual, ele é homossexual pintando a unha ou não. Mas olha como isso é complexo. E mesmo a gente, e falando por mim mesma, a gente pensa que nós chegamos num ponto de boa aceitação de quem nós somos na vida, mas ainda essas questões, porque os gêneros são divididos na sociedade, né, de forma muito determinada, né, muito black and white. Então, hoje ele falava de manhã para mim sobre o que era. Ele é apaixonado pelo LeBron James. Aí ele viu uma foto do LeBron James no jornal e falou, mamãe, eu quero uma fita do LeBron James para minha cabeça, azul e uma rosa para Tatiana. Tá bom. A pesquisa mostra que não há influência, a possibilidade dos filhos serem homossexuais é a mesma em famílias homossexuais e heterossexuais. E as crianças vão crescendo com essa noção de gênero mais flexível, se há flexibilidade dentro dos próprios pais. Bom, a mensagem é que, na verdade, o importante é a gente ser quem a gente é e amar quem a gente ama, porque no final do dia é isso. A gente está aqui para aprender a amar uns aos outros como espíritos imortais, como irmãos que somos todos nós diante de Deus, nosso Pai. E a melhor maneira de a gente ajudar qualquer pessoa que está em conflito dentro da homossexualidade é ajudá-los a amarem a si mesmos. Porque se você se ama e você se aceita, você então vai poder viver uma vida de paz, não é? Então, uma mudança em paradigma e ainda um desafio dentro do próprio centro espírita. Porque uma coisa é a gente falar isso teoricamente, mas, e lá no Conscious, a gente tem tentado implementar isso. É difícil, e a gente tem que respeitar que para o público heterossexual, como a gente quer, como o público homossexual quer que o heterossexual respeite, também é preciso que seja do outro lado, não é? Então, por exemplo, se você tem dentro do seu centro espírita um casal gay que estão sentados, vamos colocar 2 homens, porque as pessoas têm mais dificuldade com os homens do que com as mulheres. Essa que é a verdade. As mulheres são muito mais aceitadas, inclusive é objeto de fantasia sexual dos homens. Verdade seja dita. O que faz parte dos nossos desequilíbrios, faz parte de uma sexualidade completamente desarmonizada. Essa que é a verdade. Porque faz parte da poligamia, faz parte da energia sexual para a satisfação pura dos instintos. É uma coisa completamente sexual, sem qualquer afetividade. Então, às vezes, as pessoas falam da heterossexualidade, às vezes você tem um casal ali, fiel, numa fidelidade, e você tem heterossexuais dentro de uma promiscuidade enorme. Enorme. Mas é o desafio. Então, você tem um casal de 2 homens sentados, segurando a mão dentro do centro espírita. A pergunta que eu faço é, tem espaço no seu centro espírita para isso? Porque, eu anotei aqui, eu acho que o que eu gostei mais da palestra do Luiz, a comunhão sexual, quando acontece, é um influxo amoroso, é uma troca psíquica. Eu olho para André e para o Marcelo e tenho inveja. Porque eles juntam a cabecinha um com o outro, seguram a mão. Eu estava sentada ali tentando enxergar o Cícero, não conseguia. Tinha que ficar assim, para cá, para cá, para cá e para cá. Porque eles juntam a cabecinha e eu, agora eu não posso mais enxergar, tem que vir para cá. Quase que eu fiz assim, abri assim. Mas isso é troca psíquica.
Isso é alimento da alma. Então, será que o centro espírita dá espaço para que os irmãos, dentro da sua sexualidade, possam ser afetivos uns com os outros sem que as pessoas freak out? E talvez inicialmente elas vão, porque elas também não estão acostumadas. Mas é preciso devagarinho a gente ir fazendo esse exercício de tolerância e de abertura, porque segurar a mão é bom demais. Porque segurar a mão é um prazer, é um carinho. Você manter uma relação por 15 anos, 20 anos, quando socialmente, quando a sua afetividade só pode ser vivida dentro de 4 paredes, é muito complicado, porque o que mantém a relação é exatamente, uma das coisas que mantém a relação é exatamente a possibilidade dessa troca afetiva. No dia a dia, à luz do dia, debaixo do sol que nasce para todo mundo. Não é verdade? César Braga Said diz: a religiosidade que o Espiritismo nos propõe desenvolver não é a do tipo devocional e contemplativa, mas relacional e operativa, isto é, melhorando nossas relações interpessoais, aprendendo a perdoar, a compreender e tolerar, estamos crescendo de dentro para fora, dando de nós mesmos aos que nos cercam. Então, a religiosidade do Espiritismo está aí. Nas relações interpessoais, dar ao casal homossexual a possibilidade de se amarem de uma forma construtiva. E nós, na heterossexualidade, termos a tolerância, o exercício da convivência, da amorosidade, do respeito. Nessa prática, nessa vida de relações, reside a religiosidade espírita. Se nós subimos no palanque espírita para falar de tolerância e respeito, mas não abrimos espaço nas nossas relações para a vivência da tolerância e do respeito, somos espíritas filosóficos e científicos, mas ainda não religiosos. E para a gente terminar, vamos terminar com essa historinha que a gente gosta muito de contar para as crianças à noite, que fala exatamente dessa nova sociedade, com novas famílias, com novos contextos, né? Onde a possibilidade do amor, da prática do amor, vai se ampliando e vai acontecendo. Então, chama o livro da família. Algumas famílias são grandes, algumas famílias são pequenas, algumas famílias são da mesma cor, algumas famílias são de cores diferentes. Algumas famílias se parecem. Algumas famílias parecem com os seus animaizinhos, não é? Algumas famílias têm uma madrasta e um padrasto, e meio-irmão e meia-irmã. Algumas famílias adotam crianças. Algumas famílias têm 2 mães e 2 pais. Algumas famílias comem as mesmas coisas. Algumas famílias comem coisas diferentes. Algumas famílias gostam de fazer barulho, são barulhentas. Algumas famílias são quietas. Algumas famílias são bagunceiras. Algumas famílias são limpas. Todas as famílias podem ajudar umas às outras a serem fortes. Há muitas maneiras diferentes de ser uma família. Sua família é especial, não importa que tipo de família ela é. Muito obrigada. Obrigado. Nada, querido. Eu queria saber quem tem perguntas para a nossa amiga. Fale agora o cálice para sempre. Suzana. Oi. Só para melhorar meu entendimento. Tanto você, como o Luiz, falou que o espírito não tem sexo, não é isso? Uhum. Mas aqui, em que momento ele percebe isso? Porque eu estou lembrando só do caso da história
que o Cícero contou daquele rapaz que desencarnou e ficou, quando ele desencarnou virgem, né? E ficou sobre aquele pensamento durante anos. Então, É uma boa pergunta. Vai levar muito tempo. O que acontece quando a gente desencarna, a nossa identificação psíquica geralmente vai permanecer. Ou seja, com o gênero que você se identifica mais como resultado das suas experiências emocionais e psíquicas, esse gênero vai prevalecer pelo tempo que você vá necessitando das encarnações. Essa desassociação com o gênero, ela acontece muito lá na frente, mas muito lá na frente mesmo. Então, os espíritos... I didn't do it. Então, os espíritos... sabe, eu gosto de falar um pouco de coisas pessoais, porque não tem ninguém, lugar nenhum que eu saiba da doutrina espírita. Tem gente que faz palestra sobre homossexualidade, mas que traz experiências pessoais. Às vezes eu fico pensando se quando eu desencarnar eu vou ser homem ou vou ser mulher. Não sei. Então depende qual é a minha identificação, qual vai ser a minha identificação. Geralmente a pessoa vai se identificar com a personalidade que foi da última encarnação, que está mais preponderante, não é? Mas pode ser que você tenha tido tantas experiências no sexo masculino, essa experiência é uma ou duas do sexo feminino, e você se vê fora do corpo, e de repente a sua identificação psíquica vai ser mais forte com uma existência prévia do que com aquela existência. Então, aquele psiquismo vai se projetar. Isso acontece na sexualidade ou, por exemplo, nas reuniões mediúnicas. Às vezes os espíritos vão se apresentar com determinadas personalidades que não foram necessariamente da última encarnação. Por quê? A personalidade de uma encarnação prévia foi muito marcante por determinados conteúdos emocionais. Tão marcante que prevalece sobre encarnações até mais recentes. Pode ser o caso com a questão de gênero também. Mas essa dissociação com o gênero só muito lá para frente. A gente tem muito caminho para andar. Oi. Eu vi há pouco tempo um documentário americano sobre... Good, pode se mexer. Não, I'm kidding. Ok, pode ficar à vontade. Sobre pessoas que fazem a cirurgia de mudança de sexo, que a gente chama transgender. Se eu não estou enganada. É outro tema. E eu estava me questionando até que ponto isso é positivo ou negativo para a experiência do espírito, porque se eu vim mulher, mas eu me sinto homem, e eu faço uma cirurgia para ser homem e me sentir completo, até que isso interfere na minha programação espiritual, se é que não está programado passar por esse desafio e essa transformação. Mas o que me intrigou mais nesse documentário é que alguns nascem, por exemplo, no corpo de homem e se sentem mulher, fazem cirurgia de mudança de sexo e aí se tornam mulheres e em vez de continuar sendo atraídos por homens, se sentem atraídos por mulheres, fazem a cirurgia e a preferência sexual muda também. Era homossexual naquele sexo, muda de sexo, continua homossexual porque muda a preferência. Isso é que é mind-bending para mim, eu não consigo entender. Eu não sei nem se eu consegui te acompanhar. Desculpa, eu falo muito rápido. É meu sotaque muito lindo, talvez. Não é seu sotaque, não. É porque a pergunta foi complexa. Não, mas olha, esse livro do Andrei Moreira, eu realmente recomendo, porque nessa tua pergunta há vários conteúdos diferentes. Uma coisa é a tua identidade. Outra coisa é por quem você sente atração. Certo? Então, por exemplo, quando eu falei sobre isso numa aula que eu estava dando lá para um grupo de pessoas, um rapaz achava que se você é homossexual, é porque, por exemplo, para ficar mais fácil de entender, se você é uma mulher homossexual, na cabeça dele isso quer dizer que você tinha vontade de ser homem. Não, isso não é homossexualidade.
Homossexualidade é você sentir atração por uma pessoa do mesmo sexo. Você pode ter homossexuais completamente bem com quem eles são, sem problema nenhum. Você pode ter homossexuais com conflito, que gostariam de ser homens, que se sentem homens. Veja bem, se você é uma mulher que se sente homem e você está tendo uma relação com uma mulher, não é homossexual. É uma relação heterossexual. Biologicamente homossexual, psicologicamente heterossexual. Só para te dar um exemplo da complexidade, né? Então, as pessoas acham que a relação é homossexual porque são duas mulheres. Mas se uma se sente homem, né? Então, às vezes, você tem um homem que faz a operação para a mulher e que é atraído por mulheres. Então, uma relação homossexual. Porque ele se sente mulher, ele virou mulher e ele está atraído por mulher. A relação. Então, é preciso diferenciar identificação com atração sexual, todos esses componentes, né? Agora, aí há uma... Eu não quero entrar muito nisso, porque é um assunto muito complexo, mas o nível de distúrbio psíquico, né, que é um componente diferente, muitas vezes, dentro dessas situações, que são situações, sem dúvida nenhuma, provacionais. Sem dúvida nenhuma, provacionais. Tá? Mas eu eu nem tenho... Não sinto que eu tenho dados suficientes agora para entrar na análise dessa questão. Tentando, talvez, complementar um pouquinho o que você nos trouxe, conversando uma vez com uma pessoa homossexual, que ela, na verdade, ela era um travesti. E ela não tinha feito a cirurgia de mudança de sexo, mas ela convivia com uma pessoa que havia feito a mudança de sexo. Nasceu esta amiga desta pessoa, que era um transexual, tinha amputado o órgão sexual, né? E o que aconteceu? Na busca de uma equalização, de uma harmonização do seu conflito, porque ela tinha nascido homem, extremamente feminino, muito bonita, com os traços muito bonitos, e era um homem, claro, com umas feições muito, muito femininas. E ela fez, depois de muito tempo, de muito conflito, fez a amputação do órgão sexual masculino. E o que aconteceu? Esta pessoa entrou num conflito terrível e passou a quase se matar. Porque existiam determinados componentes, quando você faz a amputação das gônadas, dos órgãos sexuais, uma série de hormônios que são liberados ali, o prazer que ela sentia com aqueles órgãos sexuais passou a não existir. Então, criou-se um conflito que ela tentou suicídio por 2, 3 vezes. Então, logicamente, que a providência divina vai fazer uma análise com muita doçura e vai levar em consideração estes níveis de conflito, de não aceitação do seu corpo, do seu psiquismo, a não identificação do psiquismo com a morfologia, de uma forma diferente. Nós não poderíamos aqui categorizar se a pessoa está, sem dúvida, talvez modificando a sua morfologia, mas nós não poderíamos fazer nenhum tipo de julgamento se ela vai ser penalizada por ela mesma, porque Deus não penaliza ninguém, nesta situação, quando passar para o mundo espiritual. Então, é muito interessante, não dá para se categorizar aqui, como a Suzana traz, black and white, isso é o que vai acontecer, isso é o que não vai acontecer. Porque nós somos uma variação infinita de experiências. Então, não sei se contribuir ou confundir mais ainda a cabeça. A questão maior é a questão de, por exemplo, ter um filho trazendo uma criatura nessa que vem como menino, se sente menina, e esse documentário que eu fiz, ele é muito interessante porque mostra, de fato, você tem a sua identidade, homem e mulher, que não necessariamente mexe com o seu corpo físico, que não necessariamente mexe com a sua preferência sexual. Então, eu ainda não tenho filhos,
o que não quer dizer que não existia, mas como é que eu lido com o filho? Você já me deu uma lição muito boa e lhe agradeço. Se meu filho mostrar tendências femininas ou masculinas, eu não vou dizer você tem que ser assim, porque você vê assim no seu corpinho. Não. Seja quem você é, mas as pessoas vão achar estranho se você agir assim ou de outra forma. Mas, por exemplo, nesse conflito é que eu fico, como orientar? Eu acho que eu tenho que estudar um bocadinho. Não. Da mesma forma, eu acho que, como o Marcelo falou, é muito difícil a gente dizer para a pessoa o que fazer e o que não fazer, porque cada um é uma história, é uma experiência. Agora, a orientação geral é, seja lá o que você vai fazer, que faça buscando o equilíbrio das forças. Aí é que está. Se você vai se relacionar com uma fidelidade, canalizar essas forças para uma relação altruísta, educação, Emmanuel, educação e disciplina das energias. Esse é o conselho geral para todos. Oi. Suzana, eu tenho uma curiosidade muito grande com relação às pessoas hermafroditas. Você conhece algum estudo mais aprofundado a respeito do assunto? O que realmente, como fazer, o que fazer num caso como esse? Como a pessoa consegue conviver com dois sexos? Se é bom que ela opte por algum e sei lá, se ela traz no psiquismo dela mais o masculino ou o feminino? Você conhece algum estudo que foi baseado nesse tema? Não, eu não conheço nenhum estudo, não li recentemente nada disso, e o que eu vou falar é uma ideia minha. Mas a gente sabe que tudo vem do espírito, e que o espírito é que molda o corpo físico. Então, tudo leva a crer que você tem um espírito, provavelmente dentro de uma situação de conflito e de desarmonia profunda, que vai... Porque a gente sabe que o perispírito é que molda o corpo físico, ou seja, que vai detonar no corpo físico essa anomalia, digamos assim, não é? Mas que está lá dentro do espírito. Agora, porque o hermafrodita é uma manifestação biológica também, não é? Agora, eu acredito que cada um vai ter uma experiência psíquica própria. É como você dizer... Você não pode dizer como que os homossexuais se sentem. Sexualidade é um contínuo, um infinito. Dentro da heterossexualidade, você tem um infinito de experiências. Dentro da homossexualidade, um infinito de experiências. Cada um vai se sentir de uma maneira, porque sua sexualidade é o resultado de uma trajetória única e individual. Então, como que esses irmãos se sentem, acho que vai ser relativo à experiência de cada um deles. Mas volta sempre a mesma questão. Qualquer que seja a situação do espírito, é buscar sempre, através das possibilidades da vida material nesse momento, o equilíbrio das forças. Porque se a situação de conflito existe, é porque houve um desequilíbrio em algum momento. E o caminho é sempre buscar o reequilíbrio. Para uns, pode ser pela abstinência. Há algumas pessoas que conseguem realmente fazer um exercício de abstinência. Para outros, não dá. E a abstinência também, a abstinência não é só falta de sexo. A abstinência é o sexo dentro de um uso disciplinado, de um uso bem canalizado. Isso é também uma abstinência, você canalizar as suas energias para aquela relação e ali ficar, não é? Mas eu não tenho realmente muita experiência, nem fiz muitos estudos, inclusive dentro do espiritismo, nessa área específica. Então, além disso, eu não me aventuraria a dizer mais nada. Eu só fiz essa pergunta porque eu vejo que a homossexualidade é um tema muito debatido. E a questão do hermafrodita assim, quase que passa despercebido, né? Não se fala muito, não se toca muito no assunto. Então, eu tinha essa curiosidade. Obrigada por me responder. Muito obrigado. Nada.